Olá, mais um programa nosso, eu aqui, Daniel Costa, Gilson Souza, sejam todos muito bem-vindos. Falaremos hoje sobre a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. E que rodada, né? Muitas polêmicas, muitos gols também. Muitos jogos disputados. Muita disputa dentro Briga de campo. De liderança. Briga de liderança. Tá pegado esse campeonato. Foi uma rodada muito boa aí e nós falaremos dela aqui agora. Começando por Cruzeiro e Juventude, então, 2-0 para o Cruzeiro. Cruzeiro chegando. Devagarzinho tá vindo. O Cruzeiro tá investindo, né? Eles estão buscando aí a... Eu não sei se eles pensam em lutar pelo título, mas eles estão na briga aí. Mas a Libertadores eles já tinham falado que queriam esse ano. Acho que a meta deles era chegar na Libertadores e eles estão vindo. O título talvez seria um bônus, né? Eu acho que... Mas eles não estão distantes. Exatamente. Tá ali em quinto colocado, dá para chegar. Exatamente. Um jogo aí contra o Juventude, 2-0 para o Cruzeiro, mas um jogo que não foi com tanta diferença assim, pelo menos nas estatísticas, durante o jogo também, um Cruzeiro melhor, sim, jogando do que o Juventude. Já esperado, né? Já esperado, mas um Cruzeiro que com 13 finalizações, o Juventude com 7, porém 4 no gol e o Juventude das 7, 3 no gol. Ou seja, você vê que não é tanta diferença assim para o 2-0 que aconteceu. Coisa. Exatamente, padrão. Uma posse de bola um pouco maior para o Cruzeiro, mas um jogo bem disputado, com 2 impedimentos do Juventude, ou seja, 2 oportunidades ali na cara do gol, nenhuma do Cruzeiro, mas o Cruzeiro vence aí por 2-0 e cola já lá na liderança do campeonato, já na 5ª posição com 32 pontos. Eles buscaram o resultado, né? Lutaram aí, porque também já era esperado o Cruzeiro vencer essa partida. Sim. Jogando em casa também. Jogando em casa, torcida apoiando. Torcida apoiando. Então tinha que vir para cima do Juventude mesmo. Exatamente. Cruzeiro que sofreu toda uma estruturação nova aí com a venda da SAF do Ronaldo Fenômeno para o Pedrinho, lá, o novo dono da SAF, presidente do Cruzeiro agora, fazendo todas essas mudanças. Ele que se envolveu numa polêmica aí, né, também durante a semana. Um áudio vazado lá do Pedrinho, passando para os amigos, segundo informações, segundo a própria imprensa mesmo, o áudio vazado lá, que ele estava mandando um áudio para um amigo e estava se divertindo, enfim. Mas não é algo que se deva falar, né? Que eu que mando, se não escalar os jogadores. Não é assim, não é bem assim, né? Assim ele não vai conseguir muita gente para trabalhar ao seu redor. Que pare lá, né? Exatamente. Porque se ele vai querer mandar no treinador, dessa forma, não, você tem que botar esse jogador. O treinador tá lá para quê? A parte que, inclusive, eu lembrei daquele outro nosso vídeo que nós falamos na outra semana, 17ª rodada, se eu não me engano, do Brasileirão, falando sobre a influência dos empresários, né? Tanto na seleção brasileira quanto nos clubes. E agora a gente vê um dono de uma SAF, um presidente falando exatamente isso, né? Ou seja, se não escalar os jogadores que eu botei aqui, porque a gente pagou caro, né? Aí então tá fora. Mas se o outro estiver rendendo melhor, não, é para botar... Ou seja... Olha como é que fica o futebol, né? Fica bagunçado o futebol, né? Começa a virar bagunça. Exatamente. Porque tá tudo organizado, o Cruzeiro tá vindo bem. Já vem se avançando na tabela. O treinador como é que fica? Depois de ouvir e os jogadores também, né? Porque daí os outros jogadores que estão lá, que estão batalhando, que estão treinando, evoluindo dentro do time, né? Já ficam se sentindo também rebaixados. O jogador vai falar assim, poxa, mas caramba, se é ele que escolhe, será que eu vou jogar? Então eu venho da base, estou crescendo, estou me destacando, mas não, contratam de fora e agora ser jogado para escanteio. Sou titular e perco minha vaga. O cara que acabou de chegar 3 dias. E não porque não mereça, né? É diferente o merecimento e a qualidade e o momento que cada um vive. O grande negócio mas quem está jogando melhor agora? Não, tem que ser ele porque foi contratado e foi caro? Então acaba bagunçando muito aí o futebol, né? O Juventude, que com essa derrota fica na 12ª posição, então, a última ali da Sul-Americana. Tivemos também São Paulo 2, Botafogo 2. Aqui um jogão de bola, hein? Foi jogão. Botafogo buscando, São Paulo também, né? Foi um jogo bem disputado. Claro, o Botafogo com menos posse de bola, mas as oportunidades que teve foi lá na frente, aproveitou. Exatamente. E não deu abertura para o São Paulo, né? Porque o São Paulo também estava bem na partida. Sim. E esse 63% de posse de bola do Botafogo, né? Para o São Paulo e 37% para o Botafogo, até na quantidade de passes, né? Total de passes aqui, o que é normal para quem tem um maior posse de bola, normalmente. 618 passes para o São Paulo contra 270 do Botafogo. Então você vê um São Paulo jogando em casa, com apoio da sua torcida, mas um Botafogo que não pela posse de bola, mas pelos ataques certeiros que tiveram.
um jogo 2-2. Ou seja, aproveitou essa oportunidade. Oportunidade totalmente muito focada, muito bem aproveitada, não pode ter erro, né? 2-0. Um outro time jogando, São Paulo, que vem também querendo subir, se firmar na tabela e fica sempre entre altos e baixos. E aí joga com o Botafogo em casa, que é o líder do campeonato, ou seja, não pode perder oportunidade nenhuma, né? O São Paulo já estava esperando que seria um jogo duro, seria um jogo bem fechado, né? Tanto de um lado como do outro. E foi. Mas o Botafogo jogou bem, eu vi a partida aí. O Botafogo foi para cima do São Paulo, buscando também a vitória. Tanto que estava ganhando, né? 2-1. Exatamente. Mas, infelizmente, no finalzinho deu mole pro gol do empate do São Paulo. Inclusive, o São Paulo que fez o gol com o Ferreira e com o Lucas Moura. O Lucas Moura, que inclusive voltou para o São Paulo e vem mostrando, né, que não veio só para encerrar a carreira, veio para jogar, para fazer o que ele gosta e sabe fazer. E o Botafogo com 2 destaques de diversas partidas, Cuiabano e Tiquinho Soares. Jogando muito bem, bom né? lateral, tá jogando bastante aí. Apoio total a e todos os ataques. E o Hudson já tinha falado, né? Que Exatamente. ele estava se destacando e é um bom lateral mesmo. Seria ali um bom destaque para o Botafogo em todo o campeonato. O São Paulo, então, que com esse empate fica na 6ª posição junto com o Cruzeiro com 32, mas ele fica em 6º por conta do saldo de gols. E o Botafogo que se mantém aí na primeira colocação, mas com 19 jogos agora já o Botafogo. Ou seja, um jogo a mais do que o Flamengo, já com a mesma quantidade de jogos do que o Palmeiras e um jogo a mais do que Fortaleza e Cruzeiro. Ou seja, então essa parte de cima ainda pode sofrer algumas alterações aí nas próximas... Tem muita mudança aí. Nas próximas rodadas. Tivemos também Vitória 1, Flamengo 2, um jogo com muitas polêmicas, um jogo com arbitragem ali sendo envolvida, mas que com decisões corretas perante a regra, né? Não foi um jogo também onde toda hora é culpa da arbitragem, tem as polêmicas do VAR, temos. Como tivemos nessa rodada, diversos lances, né, que envolveram isso de uma forma bem intensa, mas aqui ele tomou a atitude com relação àquele lance do pênalti de forma correta, segundo a regra, não é isso? O jogo para mim foi um jogo morno, claro. Né? Foi um jogo que os dois times buscaram a vitória aí. O Flamengo saiu na frente, né? A Vitória empatou com o gol de Everaldo. Mas teve o lance que foi do VAR do gol que foi... no caso tinha batido o escanteio o Arrascaeta, ele escorregou, né? Sim. Mas vendo o vídeo legal, a bola não tocou no pé dele. Falaram que foi do estoque, mas não foi. Então, esse erro aí poderia ter influenciado na vitória, no jogo do Flamengo, resultado, né? Por quê? No resultado. Tinha mudado aí o placar. Por quê? O Flamengo conseguiu o segundo gol. E se não conseguisse? Se não fosse, né, o segundo gol? Se acabasse no 1-1 no empate da Vitória? Ia ser 1-1. A polêmica ia ser grande. Aí eu falo novamente, né? O VAR vem errando sempre, em várias partidas, não é só do Flamengo, em vários jogos. E prejudicando o campeonato. Sim, diretamente. Diretamente, está prejudicando o campeonato. Porque tem resultados que não eram para ser aquilo, muda por conta do VAR, poderia ser um placar diferente, mas o VAR vai lá e ajuda a atrapalhar, né? Cada vez mais o VAR está errando. Exatamente. E o Flamengo com gol de Arrascaeta também. Gol de Arrascaeta, voltando aí da seleção, jogando muito bem, jogando né? muito. Jogando muito. Carlinhos também fazendo seu segundo gol. Segundo gol, exatamente. Mas eu queria mostrar isso aqui pro Val. Isso aqui para você, VAR. O VAR do Brasil tá isso aqui, é vermelho para vocês, tá? Exatamente. Infelizmente, né, com tanta tecnologia, com câmeras, errando. Com diversos outros árbitros. Antigamente era o árbitro principal, o árbitro que ficava ao lado de campo e 2 bandeirinhas. E você tinha lá um bandeirinha reserva para substituir caso alguém passasse mal. Caso contrário, o próprio árbitro reserva substituir. E hoje você tem câmeras, você tem bola com chip. Com sensor. Né? Você tem com sensor, você tem diversas câmeras em volta de campo, que antigamente também não tinha essas câmeras. Então o bandeirinha ele tinha que estar muito ligado, se fosse no impedimento, fosse numa falta. Hoje não, você tem mais 3, 4 árbitros dentro de uma salinha com diversas câmeras, com microfone, um falando com o outro o tempo inteiro. Antigamente também não tinha um microfone. E mesmo assim, agora o nível de erros parece que aumentou. Um negócio que fica bem difícil. Aí onde acontece um erro, tem outro, né? Deu o lance do Arrascaeta lá, falou que deu 2 toques na bola. Beleza. Mas a bola que passou lá do Vitória, eles não foram ver. Exatamente. Eles só falaram que não foi gol e pronto. Não foi gol e pronto. Por que não puxou o vídeo lá e mostrou? Por que não visualizou também? Tinha que fazer a mesma coisa, não chamou o árbitro, não, dá uma olhada lá no VAR, a câmera está mais próxima. Exatamente. Vê se a bola entrou ou não. Se ele tivesse ido lá dar uma olhada, com certeza ia ver que a bola passou. Ia ter outra...
Porque a trave está cobrindo a bola, não Sim, tem como ver não tem ela como ver. da forma que estava ali na visão daquela câmera. Tem que ser aquela Se câmera fosse que a câmera eles de puxam, frente, que olha de frente, vê aonde se passou ou não, completo. Aí dava para fazer. Exatamente. O Flamengo que mantém, fica na segunda colocação, com 37 pontos, a 3 pontos do Botafogo, só que o Flamengo com um jogo a menos. Ou seja, o Flamengo não pode mais perder se quiser realmente aí... Parar de perder ponto em casa. Perder principalmente pontos em demais. casa, né? E já o Vitória não. O Vitória já mais abaixo na tabela, na zona de rebaixamento, com 15 pontos, abaixo do Grêmio, empatado com o Grêmio, mas com saldo de gols aí um pouco mais baixo, e 1 ponto apenas de diferença do Fluminense. Fluminense aí que a gente talvez esperasse nem chegar tanto assim, pelo que vinha apresentando, mas já começa a mostrar indícios que pode se safar Tá esboçando uma reação. Uma reação, né? Pode se safar dessa zona... cedo, porque se deixa pro segundo turno aí, ia ficar complicado. Ia ficar complicado, como já estava ficando, né? Inclusive o Fluminense que ganha do Palmeiras de 1-0, mas um jogo muito fraco, um jogo morno, um jogo sem muitos lances que a gente esperasse, né? Um Palmeiras que está lutando pela classificação e um Fluminense lutando para sair da zona de rebaixamento e com 2 elencos, que não que o Fluminense esteja com um elenco maravilhoso, mas não é um elenco de se desprezar, né? Então, até com o Thiago Silva estreando também, um elenco que fosse ali fazer um frente a frente com o Palmeiras e um jogo apático, sem muitos lances de gol realmente que fossem influenciar no resultado. Um jogo como foi do Flamengo, foi um jogo morno, né? Um jogo nem lá, nem cá. Foi um jogo de 2 equipes, mas o Palmeiras também não mostrou a força que tem. Exatamente. O Fluminense esboçou ainda um pouco mais de reação aí nesse jogo e conseguiu o gol, né? Buscou a todo momento, o John Arias fez aí o gol da vitória do Fluminense, mas... Inclusive, posse de bola muito parecido do jogo, 49 com 51, porém o Fluminense com muito mais finalizações, 14 contra 7 só do Palmeiras, o que não é normal do Palmeiras, né? O Palmeiras finalizando muito, buscando sempre o resultado, porque ele quer lutar pelo título mais uma vez, já está lá na zona de cima do campeonato, né? No G4, G5 agora, G6, falando aí de Libertadores, porém o Fluminense também querendo de qualquer forma ganhar para sair da situação que se encontra. E acaba ganhando aí de 1-0, um resultado bem magro, bem apertado. Mas o importante foi os 3 pontos. Somou os 3 pontos, exatamente. Então, que eles... se ganhar todas de 1-0, para eles tá bom. Tá valendo, exatamente. É o que o Fluminense precisa para se safar. O Palmeiras... A vantagem é essa. Ganhou 3 pontos, tá valendo. Excelente. Gol de canela, gol de dedinho, bem, bateu e entrou. Rede é gol agora, né? A situação do Fluminense agora, por enquanto... Até o Thiago Silva chutando da zaga pro gol fazendo, tá bom. Barrou, bateu, valeu o gol. Valeu a vitória. E chamou a atenção e o destaque também foi o garoto, né, da base que entrou, o Kevin Serna. Sim. Ele joga bem. Não, o Fluminense que depois desse momento pós-Diniz começou a inserir alguns atletas da base. Coisa que a gente vem falando aqui em diversos programas. Se você que nos acompanha aí sabe disso já, a gente fala sobre isso. O Gilson como técnico de futebol profissional, a gente vem falando sobre isso, sobre inserir realmente jogadores da base, a importância de sempre ter esse renovo. Primeiro porque você renova o seu time. Segundo, porque são novos jovens que depois você vai ter oportunidade de venda, ou seja, financeiramente para o clube é bom. Inclusive o Fluminense que vem passando problemas financeiros. Ou seja, olha quanta coisa na verdade, você está colocando um gás no clube, no jogo, no time, né? Sim. Porque a maioria dos jogadores ali é acima de 40. Exatamente. Ou melhor, de 35. Né? Já alguns com 40, né? Tem uns com 38, 37, 36, mas é tudo acima de 35, a maioria. Mas aí você tem que buscar lá na categoria de base. Juniores, botar um jogador mais novo para poder dar um gás no time ali, para poder dar um... Estavam quase botando o Marcão para jogar de novo, mas não botava o jogador da base. Tava quase. Não querendo ressuscitar o Austin. Quase isso. Palmeiras que fica aí na terceira colocação com 36 pontos e o Fluminense em 19º agora sai da lanterna do Brasileirão, mas com 14 pontos e acima tem o Vitória e o Grêmio com 15 e o Cuiabá o primeiro fora com 17, ou seja, uma vitória aí do Cuiabá. Porém o Cuiabá e Grêmio com 17 jogos ainda no campeonato. Então o Fluminense tem que manter esse ritmo de vitórias para poder conseguir sair dessa zona. Tivemos um jogo aqui já com muitas confusões, com várias expulsões no jogo, que foi o jogo entre Bahia e Atlético Goianiense. Aliás, Atlético Goianiense, Bahia, mando de campo do Atlético Goianiense. 1-1, Atlético Goianiense ganhando até os 53 do segundo tempo, quando sai o gol do Bahia. No último minuto. No último minuto.
Aqui eu lembrei até do Vasco. Você tomar um gol no último minuto da partida. Aqui Teve 90 minutos para tomar um gol, não tomou. Aqui eu lembrei do Vasco e Palmeiras e da Argentina e Marrocos na Olimpíada. No último minuto faz o gol, acaba o jogo, opa! Mas ali da Argentina foi demais. Ali deixa para a próxima, que ali a polêmica foi grande. Mas 1-1, um jogão, o Bahia, que é um dos candidatos ao título do campeonato, e o Atlético Goianiense, que agora se encontra numa situação também já um pouco mais complicada da classificação. Gol do Bahia do Jean Lucas, né? O Jean Lucas que já vem um tempo também. Vem um tempo mostrando futebol. Mostrando um bom futebol, joga bem, né? Joga muito bem. Da base do Flamengo aí, o garoto foi para fora, pro Mônaco. Exatamente. Agora voltou pro Bahia e tá mostrando serviço. Mostrando ali que quer se destacar. O gol do Atlético Goianiense foi o Luiz Fernando. Gol do Luiz Fernando. E o Atlético Goianiense que fica agora na lanterna do campeonato com esse empate. E o Bahia ali na 7ª posição. Caiu um pouco o Bahia nessas 3 últimas rodadas, mas com um empate também contra o Atlético Goianiense. Não tá ruim, mas sai da zona de classificação da Libertadores. Ou seja, isso já fica fora dos planos do Bahia por conta principalmente dos investimentos que o Bahia fez nesse Bahia também, assim como o Cruzeiro, está buscando a Libertadores. Exatamente. Eles não falaram de título. Vamos buscar a Libertadores. O foco seria a Libertadores, o título seria um bônus, né? Vamos dizer assim. Se vir, beleza, a gente vai receber, mas você não... Bahia que fez uma contratação essa semana, né? A maior contratação do Nordeste aí por 60 milhões de reais. Inclusive John Textor do Botafogo querendo impugnar algumas contratações do Bahia, porque assim fica muito fácil ter um time que tem dinheiro para bancar. Mas o Botafogo também não está contratando? O Botafogo também acabou de contratar. Exatamente. Mas eles não têm limite de contratação. Mas se você tem dinheiro para investir, eu vou investir. Exatamente. E outra, ele não participou de transfer ban, não participou de nada, muito pelo contrário, organizou a casa no Botafogo, organizou, no Bahia inclusive, organizou a casa no Bahia, fez um treinamento fora do país, lá no Manchester City, né, que faz parte do grupo do Bahia. Então o Bahia veio para um outro modelo de negócio. Sim. Se tiver que contratar um jogador para se destacar no Bahia, para depois ser vendido, seja para algum time do grupo ou para fora, vai ser feito e tudo dentro da lei. Nada que impeça isso. Igual o Jean Lucas, não veio pro Bahia também? Ele estava apagado lá na Europa. E veio e tá mostrando futebol. Exatamente. Claro, apagado porque também estava na reserva, não era titular, não jogava direito, não entrava nas partidas. Sim. Mas agora não, ele é titular do Bahia. Exatamente. E está mostrando serviço. Sim. O próprio Reinier também, que estava no Real Madrid, estava emprestado por 2 anos seguidos, 2 temporadas. No time que ele jogava, ele se destacava, e no Real Madrid, os caras não queriam ele. E ele chega agora para fazer uma pré-temporada com o Real Madrid, se destaca na pré-temporada, e os caras queriam emprestar ele de novo. Opa, calma aí, vamos segurar ele agora, que pode ser que... diferente pode ser que... Então, a mesma forma, o jogador vai... Renovando, né? O Reinier é novo. Um jogador novo. Vai botar ele para outro clube e vai se destacar lá. Exatamente. E você vai deixar de ganhar. Deixa de ganhar, até porque pode ser uma boa moeda de troca aí para o Real Madrid. O Real Madrid fez a melhor coisa que todos os times têm que fazer, renovar. Renovou tudo. Sim. Vê que lá a maioria que tem lá é garotada. Sim. Bellingham, Camavinga, o Rodrigo, o Endrick que chegou, que chegou agora, Mbappé, Rodrigo, Vinícius Júnior, de novo. Tudo a rapaziada nova. Fora os outros, né? Que tem muitos outros. Sim, sim. Mas falando de alguns destaques do time. Reforçaram bastante. Exatamente. Então, John Textor, cuida do Botafogo aí, deixa os outros times aí contratarem, divulgarem, faça o seu trabalho aí, vai dar tudo certo. Ou melhor, toma conta da tua vida. Toma conta do seu time lá, do seu Botafogo, que vai ser melhor. Bahia que se mantém então aí na 7ª posição, caindo um pouco agora, Bahia que se manteve no G4 durante um bom tempo, e o Atlético Goianiense na última posição. Já tivemos outro jogo também com bastante polêmica, Corinthians e Grêmio. Renato Gaúcho está por aqui, ó, com a arbitragem, ó. Por pouco ele não agarra o gogó de alguém ali. Um grande abraço para o Renato Gaúcho, mas ele tem toda a razão. Os lances que ele vem questionando do Grêmio, que o Grêmio vem passando por uma situação difícil, mas são lances que tem que ter um pouco mais cuidado. A arbitragem tem que... a comissão de arbitragem, a CBF, eles têm que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Sim. Erros vão ter? Sim, vão ter. São seres humanos? Sim. Mas se nós temos a tecnologia ao nosso favor, tem que diminuir esses erros. Tá errando demais. Tá errando muito, tá influenciando o campeonato. Fica um campeonato chato, porque você começa a olhar resultados que podiam mudar tudo no campeonato. Né? Inclusive, uma vitória dessa do Grêmio de 2-1 sobre o Corinthians muda a posição do Grêmio no campeonato. O Grêmio que poderia empurrar o Corinthians um pouco para baixo, o Criciúma, poderia passar o Criciúma, passar o Cuiabá. Ou seja, você muda tudo no campeonato. Né? Tudo por conta de um erro, como a gente acabou de falar. Erro, exatamente. Né? Se eles erram, aí quebra tudo o que está sendo feito no campeonato. Pô. Que era para ser organizado, está sendo desorganizado. Desorganizado.
começando pela arbitragem, né? Que está prejudicando várias partidas, vários jogos, vários times aí estão sendo prejudicados, assim como foi o Grêmio agora. Sim. E aquele lance ali, para mim, não é pênalti, não. Inclusive, os próprios árbitros, né? O áudio que foi divulgado, eles confusos demais. Foi, não foi? Olha, rever. Não, melhor não precisa rever, não, tem que rever. Ó, vou mandar o áudio, vê aí o vídeo. Oxe, ele já chama o árbitro do campo na dúvida. Exatamente. Eles não tem nem certeza que eles vão passar. Nem certeza que eles vão passar, exatamente. Porque uma coisa, vai lá pra gente, foi pênalti, confere lá. Aí ele confere e dá o posicionamento dele, que é a posição final do árbitro do campo. Agora, outra coisa nem eles que estão na câmera olhando, conseguem decidir. Onde eles estão em 3, 4 dentro de uma salinha, como é que o árbitro de campo, em 1 minuto que ele tem para olhar o vídeo, ele vai decidir sozinho? Não, mas também tem outro ponto aí também. O árbitro de campo, ele é a decisão final. Ele está deixando de puxar a responsabilidade para ele. Sim. E está jogando também pro VAR. Sim. O VAR tá errando, beleza? É como se fosse assim. É ele que decide. Como se fosse assim. Vocês não estão vendo aí na câmera, não? Decide aí para mim, pô, me ajuda aí. Tanto que agora, a maioria da reclamação é do VAR. Não é mais do árbitro do campo. Sim. Porque ele tá tirando de cima dele e tá jogando pro VAR. Ele não tá mais decidindo o jogo. Não, dá uma olhada aí, vê se foi ou não foi. Ah, não foi? Não, beleza, então vou dar aqui. Se errou, quem errou foi lá, não foi eu. Como se fosse um jogo de empurra, né? Decide aí que se for erro depois da polêmica cair na imprensa... Antigamente errava, mas pô, não era tanto assim. Não, o erro tem ficado cada vez mais exacerbado. O árbitro decidia na hora, o jogo já voltava a rolar. E outra, erros de faltas. Se foi ou não foi, com o árbitro em cima do lance. Cara, do lado. Do lado do lance. Então, assim, eu acho que falta um pouco também a arbitragem parar de ficar na dependência do VAR. Eles têm que trabalhar como se não existisse o VAR. Sim. Precisou numa polêmica ou outra? Olha no VAR. Mas trabalhar como se não existisse, porque senão acho que vira uma dependência do VAR também e acaba aumentando a quantidade de erros de uma forma desnecessária. Daqui a pouco eles vão tirar o árbitro do campo e vai botar um cachorro para pegar uma pita. Fica alguém lá tá precisando dele? Fica alguém do lado dos técnicos ali só apitando. Deixa que o VAR decide. Lá de cima e manda o cachorro apitar. Manda o áudio lá e apita aí. Só falta isso agora. Pois é. Corinthians aí que sai da zona de rebaixamento, fica na 14ª colocação com 19 pontos, junto com o Internacional. Ou seja, agora o Corinthians mostra um respiro no campeonato. Corinthians que essa semana fechou, inclusive, com uma outra casa de apostas, com 309 milhões, o contrato em torno de 309 milhões por 3 anos de contrato, ou seja, um dos maiores contratos ainda de patrocínio do Campeonato Brasileiro, dos times aqui do Brasil. Porém, aquela polêmica ainda não se apagou, até por conta da crise financeira que o Corinthians ainda se encontra. Até porque é um contrato de 3 anos. Não são 309 milhões, toma aí, decide o que vocês vão fazer. Não. Anualmente, esse valor vai sendo depositado para o Corinthians e aí esse valor tem que ser bem administrado. Corinthians que vem tentando uma contratação aí de peso para mudar um pouco a história também, não só do elenco, mas apagar um pouco essa mancha que teve aí de ficar na zona de rebaixamento, de sem técnico, de sem patrocínio. Eles vêm buscando o nome de peso, tentaram um Balotelli, trazer alguns nomes lá de fora. Gabigol. Mas eu não sei se... Gabigol também tentaram, não sei se esse é o caminho agora para o Corinthians. Né, Corinthians que vem com Ramon Dias aí, com Emiliano Dias, né, que estavam no Vasco, saíram e vem para o Corinthians. E com uma polêmica também, né? Porque alegando que o Vasco ficou devendo para eles, e aí o Pedrinho vai e prova que o Vasco não ficou devendo nada. Então, olha, contratam ainda mais polêmica para, infelizmente. Tá os dois devendo, pronto. Não, e agora o Pedrinho ainda entra, não sei se oficial, mas entra-se em reportagens, foram ditas já também sobre isso, que o Vasco entra com processo contra eles, né, por conta de valores também que eles cobraram aí do clube, enfim, agora ainda gera mais uma polêmica na justiça. Enfim, esse é o nosso futebol brasileiro nesse momento, muito bom, paixão nacional, estamos aqui inclusive para isso, para passar essas informações, mas com muitas polêmicas nesse ano de 2024. Demais. Vamos ver nesse segundo semestre se a gente melhora aí esse campeonato. Tá muito bom. E muda um pouco essa mancha do campeonato, que está se criando uma mancha aí no Campeonato Brasileiro. Na 20ª rodada temos hoje aí então Palmeiras e Vitória. Palmeiras que precisa vir buscar a vitória. Palmeiras precisa ganhar do Vitória. Precisa da vitória. Precisa da vitória contra o Vitória. Contra o Vitória, para poder se manter ali na zona, não só na zona da Libertadores, mas se manter na luta pelo título, né? Eu acho que mais por esse motivo. Juventude que joga com o Criciúma, um campeonato à parte aqui de clubes lá não do Rio Grande do Sul, mas da região sul do país, Santa Catarina, Criciúma e Juventude do Rio Grande do Sul. E temos também Bahia e Inter. Aqui o Bahia precisando voltar ali para o G4, permanecer naquela zona de classificação, aliás, do G6, na zona de classificação da Libertadores.
e o Internacional para não se afundar no campeonato. Tá vindo de uma eliminação aí da Sul-Americana. Com um técnico novo, Roger, que saiu do Juventude, eles tiraram o Roger do Juventude, na verdade, numa proposta feita ali após a eliminação da Copa do Brasil, mas vamos ver o que vai acontecer aí, porque o Internacional tem que se recuperar no campeonato, mas joga com o Bahia com um excelente elenco, né? Será um jogo aí bem disputado. Botafogo e Cruzeiro, aqui vai ser aqui jogão. É clássico dos milhões. Duas SAFs aí buscando o título do Campeonato Brasileiro 2024. O Cruzeiro que vem para a Libertadores, mas que se der uma brecha, ele pode disputar o título também, né? Se ganhar do Botafogo aí, vai jogar um ponto, vai colar. Já vai colar no G4 ali pela liderança do campeonato. Fortaleza joga no Castelão contra o São Paulo. Um jogão de bola também. Esse jogo hoje também, às 9h30 da noite, às 21h30, diretamente do Castelão. E teremos amanhã, jogos de amanhã, Bragantino e Fluminense. Red Bull, Bragantino e Fluminense, um jogão de bola também, Fluminense precisando... Prova de fogo de novo. Prova de fogo, Fluminense agora, Fluminense o segundo turno todo vai ser uma prova de fogo, não vai ser fácil, né? E teremos no Maracanã amanhã também às 16 horas Flamengo e Atlético Goianiense. Agora uma oportunidade para o Flamengo mostrar que não dá para ficar perdendo em casa contra os times pequenos aí do campeonato. Time de menor expressão. Pequeno a gente não pode falar que pequeno não estaria na Série A, né? E jogando como tem jogado, né? De menor expressão, exatamente. Está na hora do Flamengo ganhar. De menor investimento. Perdeu pontos aí em 2 partidas que não era para perder, deu mole. Exatamente. Inclusive isso valeu a classificação, não. A primeira posição do campeonato, foi aí que ele saiu dessa primeira posição. Jogos contra Cuiabá e Juventude principalmente, aonde o Flamengo deixou ali de ganhar pontos. Juventude e o Fortaleza aqui, né? E o Fortaleza também, exatamente. A Juventude foi até lá, então... Mas que era o momento do Flamengo, né? Uma diferença muito grande. E Grêmio e Vasco aqui, um jogo do... não dos desesperados mais, porque o Vasco conseguiu dar um respiro. Deixa o meu Vascão respirar ainda, calma. Não é desespero não, pode voltar. Mas deixa o Vascão respirar. Aqui é um jogo com cara de empate. Confesso que um 2x2 seria 1x1, 2x2 seria um jogo... tem que tomar cuidado, o Grêmio vai vir mordido do jogo do Corinthians. Do jogo do Corinthians, ainda mais se for 2x2 com polêmica, aí que o Grêmio vem. Renato Gaúcho mais ainda. Renato Gaúcho que já foi treinador do Vasco também. O Vasco vem num bom momento, com o Coutinho, talvez o Payet jogue também, então o Vasco vem aqui agora com um elenco mais completo para jogar contra o Grêmio. Pedrinho do Vasco que conseguiu começar a reestruturar as finanças, um pós-SAF aí. Agora o Vasco fez um acordo, né? O clube fez um acordo com a Vasco SAF para que tirassem o processo que eles fizeram com a embargo ali da FGV também junto à Justiça aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e foi feito um acordo para que agora o Vasco possa vender essa parte da SAF aí. Então o Pedrinho já vem buscando aí investidores, clubes de fora. Foi falado talvez sobre o dono do Chelsea fazer uma proposta também aqui para o Vasco da Gama, mas nada oficial ainda. Isso vem sendo tratado muito nos bastidores para que não venha gerar polêmicas como nós tivemos aqui, se pudesse, né? 2 times. O escudo vai ficar vermelho e preto. O marido da Leila Pereira, dono da Crefisa, falou, né? Não, eu não quero envolver tanto assim para que não venha confundir a parte que a minha esposa trabalha aqui no Palmeiras como presidente, patrocinador master, para não confundir os papéis, né? Senão fica o Palmeiras com 2 clubes, ou a Crefisa com 2 clubes e podia gerar polêmicas aí nos resultados também. Mas será um jogão de bola com certeza. E teremos também Atlético Mineiro e Corinthians, aqui será um jogão de bola aí também. Atlético Mineiro jogando em casa na Arena MRV amanhã às 19 horas. E para finalizar a rodada, Cuiabá e Atlético Paranaense. O Cuiabá que vem dando trabalho aí. O pessoal não tá jogando. Vem dando sufoco. Bem que em casa eles têm perdido algumas partidas. O problema deles é fora. Quando eles jogam fora, eles vêm para incomodar. Vira um leão. O leão do Cuiabá. Então, para finalizar a rodada, Cuiabá e Atlético Paranaense, essa será a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, um grande abraço para todos vocês. A Arena do Gol TV no Campeonato Brasileiro 2024 e não poderíamos deixar de pedir um favor, né? Manda aí para todo mundo, manda esse vídeo, pede para os seus amigos compartilharem, curtirem, mas principalmente para que possam se inscrever no nosso canal. Se inscreva aí. Quanto mais inscritos nós tivermos, mais pessoas poderão ver esse vídeo, porque o YouTube começa a mostra que são vídeos relevantes que estão
falando sobre assuntos importantes e que o povo gosta, que é o futebol, a paixão nacional, e o YouTube mostra aí para mais e cada vez mais e mais pessoas. Um grande abraço para todos vocês. A Arena do Gol TV no Campeonato Brasileiro 2024. Como diria o nosso amigo Hudson, um golaço. Um golaço para